E nós prosseguimos agora para falar de uma polêmica do final de semana. Foi a matéria da Folha de São Paulo tratando da vacinação com doses supostamente vencidas numa análise de dados do Ministério da Saúde. Convidei o pesquisador Isaac Schwarzalpt, da Rede Análise Covid-19, para falar sobre isso e também sobre os indicadores de vacinação e da pandemia no Brasil. E eu tenho o prazer de dar as boas-vindas a ele. Boa tarde, doutor Isaac Schwarzalpt. Um prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde, Macalossi. Obrigado pelo convite. Doutor Isaac, vamos falar um pouquinho aí sobre essa informação publicada pela Folha. Parece que não tinha tanta vacina atrasada assim, no caso, vacina vencida, mas erros no sistema do SUS. Explica para nós um pouco essa confusão. Na verdade, o que aconteceu? Quando a gente analisa o sistema de dados, quando a gente vê os dados que estão lançados no sistema, a gente pode ter alguma inconsistência nesses dados. Inconsistência de erros de aplicação, represamento, como a gente vê, por exemplo, direto nos dados de casos, né? Casos e óbitos da Covid-19, que a gente vê claramente que, às vezes, tem represamento de casos, ficam lá uma semana entrando poucos casos, depois em um dia entra milhares de casos e dá aqueles picos estranhos no gráfico. Então, isso é um problema, e é um problema de bases de dados antigo já é um problema conhecido. Não é correto ter esse problema, não é aceitável ter esse problema, mas é real, esse problema existe. E aí, o que a gente está percebendo, pelo que a gente está analisando, que foi isso que aconteceu. Que, na verdade, não foi aquelas 26 mil pessoas, 26 mil doses de vacinas vencidas, foi muito mais erros no sistema, com data de aplicação que tinha sido anotada no sistema, que tinha sido aplicado depois do que efetivamente foi aplicado na pessoa. Quando a pessoa vai conferir na sua carteirinha, ela foi aplicada dentro do vencimento. Até teve algumas pessoas que efetivamente tomaram vacinas vencidas e estão seguindo o procedimento, inclusive bem descrito na própria reportagem, né, que era o procedimento a se seguir caso acontecesse, mas não era naquela magnitude, né? Então, o que a reportagem fez, que eu considerei até positivo, foi que ela trouxe uma auditoria forçada, sabe? Uma auditoria não anunciada, que o pessoal teve que se puxar para auditar e perceber qual é que eram esses problemas, que muito provavelmente eles já sabiam, e com todas as pressões e com todos os problemas que tem, acho que vai deixando, e a reportagem acabou mostrando esse problema, né? O problema foi a manchete. A manchete Sim. é que trazia uma informação não checada, porque, bom, poderia se fazer uma análise com base também na conferência da informação com as próprias prefeituras, o que acabou Sim, não com acontecendo. certeza. Quer dizer, querendo informar uma coisa, a Folha de São Paulo acabou, na verdade, informando outra, que é o problema do Open Data SUS e a formalização das informações das bases municipais, né? Quando a gente vê que depois a manchete até mudou, para em vez de 26 mil pessoas tomaram vacinas vencidas, a manchete mudou para registros indicam que 26 mil pessoas tomaram vacinas vencidas, que já é melhor. Só que mesmo assim, nesse meio tempo, um monte de pessoas já ficou assustada. Eu mesmo recebi várias ligações, mensagens de pessoas, Isaac, me ajuda, será que eu tomei vacina vencida? Algumas pessoas interpretaram de uma forma errada, que se tomou vacina, elas acharam, né, que se tomaram vacina daquele lote que estava no jornal, quer dizer que estava vencido. E não, foram simplesmente os lotes detectados e, na grande maioria, a aplicação foi feita dentro da data de vencimento, né? Então, o lote não estava vencido. Na verdade, foi esse problema. Um exemplo, né, que foi a cidade de Maringá, que foi o município onde teve o maior número de registros. Dá para ver claramente, quando a gente olha nos dados, que ele fica um tempo lá no início da vacinação sem dado nenhum, e aí em um determinado dia, se eu não me engano, 14 de abril de 2021, tem lá mais de 80 mil aplicações de vacina, tudo no mesmo dia. Muito provavelmente aquilo foi lançado tudo junto, e provavelmente deve ter havido uma confusão, colocado a data da inserção do dado no sistema no lugar da data de aplicação da vacina no braço da pessoa. E aí confunde tudo mesmo, né? Quando a pessoa vai consultar, tem esse problema, né? Outra coisa que também Eu deve acho ter que o grande acontecido ou problema não, e a de uma gente não sabe, reportagem... é se foram consultadas as prefeituras ou não, capaz de terem sido, não sei, para ver se isso era um problema ou não, né? Isso é outra coisa que a gente não chega na nossa mão, essa informação. Ao meu ver, o grande problema de uma reportagem como essa, publicada com essa manchete, é
de alguma maneira, ajudar, né, a criar um clima de desconfiança em relação à vacinação, que já existe. E é massificado por discurso oficial, inclusive. Então, acho que o infelizmente, a grande gente problema tá da nessa reportagem, politização, na minha né? opinião, foi ter escolhido esta manchete. Porque as pessoas agora têm o receio. Vejam, primeiro receio de se vacinar e daí a pessoa que vacinar não aplicar a vacina de fato. Ou seja, enganar o sujeito que está recebendo a dose. E agora, some-se a isso, eventual vencimento na vacina. O que, né, é a ínfima minoria dos casos, agora parece consolidada essa informação, relativa à notícia aí desse final de semana. Mas o clima permanece instigado, mobilizado. As redes anti-vacina, que são muito militantes nas redes sociais, usam esse tipo de informação para, né, espalhar o medo. E mesmo se fossem as 26 mil doses, mesmo assim seria uma quantidade ínfima se a gente lembrar que foram mais de 100 milhões de doses aplicadas até o momento. Sim. Se a gente olhar nesse montante. Mas mesmo assim, foi muito menos ainda que as 26 mil. E acaba acontecendo esse medo, porque tem pessoas, por exemplo, como a gente não tem uma comunicação efetiva do governo, né, eu digo do governo porque é o ente central e principal que coordena o Programa Nacional de Imunização, né? Inclusive a própria coordenadora que saiu do cargo há alguns dias, ela mesma falou que não tem comunicação, né, que ela sofreu muito com isso. Então não é nenhuma coisa que eu estou dizendo, é a própria ex-coordenadora que saiu agora do cargo esses dias. E aí o que vem com essa falta de comunicação? Essa falta de entendimento. Aí, por exemplo, a gente está hoje no Brasil, hoje é 5 de julho, em torno de 13% aproximadamente das pessoas com as 2 doses, né, completamente imunizadas, o que é pouco ainda. Então, e como a gente está com uma transmissão comunitária ainda bem alta, um número grande de casos, a gente está botando pressão no sistema como um todo, e pessoas que se infectam, pessoas que são vacinadas podem se infectar, o risco delas é bem menor, mas ele não é zero, e elas podem, inclusive, desenvolver a doença, né? Mas o risco para agravamentos é muito menor e para óbitos muito menor, né? A gente sabe disso. Só que daí as pessoas já começam a fazer essa, que nem tu disseste, essa relação. Mas porque eu tomei a vacina vencida, será que é por isso que a pessoa pegou e ficou mal? Não, na verdade, essa falta de comunicação vai criando isso. Então, infelizmente, é isso mesmo que tu disse, eu concordo. Colabora para esse clima de desconfiança, medo que já está, né? Eu acho, inclusive, aqui como jornalista, eu acho que a Folha de São Paulo faria muito bem em publicar uma errata relativa ao título. Poderia sustentar o teor da matéria em relação ao Open Data SUS, mas estabelecer a errata em relação à questão das vacinas vencidas, porque isso está devidamente contestado. Acho que o jornalismo tem que ter consciência dos seus erros, porque se ele não tem consciência dos seus erros, bom, aí ele está praticando aquilo que condena. Eu acho que isso tem que ser feito, pelo menos é uma avaliação de jornalista que faço. Uma coisa que eles publicaram hoje que eu achei interessante, eles publicaram a nota do Observatório Covid-19, que é uma rede, né, similar à rede de análise Covid, da qual eu faço parte, que explica, né, como as bases são problemáticas e quais são os problemas de inferir dados a partir das bases, né, que tem problemas de qualidade de dados, e ainda mais no caso de dados em tempo real, que são esses aqui, porque o que acontece? Quando o dado é inserido, imagina, são vários sistemas que têm que ser integrados, tem aquele fenômeno que a gente chama de interoperabilidade, que é o sistema do município tem que integrar com o sistema do estado, tem que integrar com o sistema do governo federal, cada município tem o seu, alguns têm os campos de data de um jeito, alguns têm os campos de data de outro. Então, no momento que isso vai acontecendo, é passível de mais erros. Conforme o tempo vai passando e conforme, inclusive, jornalistas e cientistas de dados vão detectando esses problemas, eles vão avisando e vão dizendo, eu mesmo, Isaac, encontrei vários problemas nesse ano e meio mais aí que eu estou fazendo as leituras dos dados e ajudando as pessoas, encontrei muitos problemas. Entrei em contato com os responsáveis, expliquei o que eu encontrei, corrigiram, me agradeceram, inclusive, com isso a gente vai melhorando a qualidade do dado, até que a gente tenha um ponto de qualidade, a gente consiga dizer, isso aqui é um dado que vale a pena a gente anunciar e dizer, tem algum problema sério aqui, tem alguma coisa que está acontecendo aqui, né? Então, nesse caso da Folha, realmente, eu acho que a matéria tem que existir, ela tem que apontar esse problema nos dados, mas dizer categoricamente que as pessoas tomaram as vacinas vencidas é o que a parte que para mim fica um pouco mais complicado. Agora,
Doutor Isaac, uma última pergunta antes de a gente fazer o encerramento dessa entrevista é a seguinte. Eventualmente, quem tomou a segunda dose da vacina ou tomou a vacina vencida, qual é o efeito que isso tem no organismo? Tem algum efeito? A não ser, obviamente, o efeito da não eficiência do modo que se espera. E como se faz nesse caso? A pessoa pode receber uma outra vacina para daí, então, ter, né, a imunidade estabelecida? O melhor procedimento é realmente ir até o posto, né, entrar em contato com o posto de vacinação onde a pessoa foi vacinada e pedir a informação para eles, porque eles também têm o registro, além da carteirinha de vacinação da pessoa, que tem qual é a marca da vacina, qual é a data que ela tomou, qual é o lote, eles vão bater com as informações que eles têm lá, vão conferir nos sistemas, caso seja efetivamente confirmado que por algum acaso aquela pessoa tomou a dose, né, o postinho de saúde vai dar a melhor orientação para ela, vai revacinar, se for o caso, né, vai fazer o necessário. Não tem nenhum indicativo, né, de que a vacina faz mal por ser vencida, mas é que nem tu disseste, a pior coisa que pode acontecer é como se a pessoa não tivesse tomado a dose. Perfeito. Né? Então, porque os componentes dela acabam não tendo mais o efeito que teriam antes da validade. Agora, não é que nem comer isso. ovo podre, no caso, né? Não se torna tóxico porque você teve a vacina fora do prazo de validade aplicada. Não quer dizer que ela vai te fazer mal. O que ela não vai é te proteger da forma como ela te protegeria caso tivesse sido aplicada na data certa. É isso. Né? Isso. E outra coisa que a gente sabe, não só na parte de saúde, é que todos os limites impostos são limites de que a gente chama de limites de segurança. Né? Então, se a pessoa foi vacinada ali 1 dia, 2 dias depois daquele limite de segurança, é muito provável que ela não tenha um botão de liga e desliga que passou do dia da validade, ela desliga e ela vira ineficaz automaticamente depois daquele dia. É um limite de segurança justamente para alguma coisa que possa vir a acontecer. Por isso que, de novo, a gente reforça, né? Acontecendo isso, vá até o posto, né? Confira a carteirinha com o sistema do posto e o próprio posto vai ter todas as condições de dizer o que tu deve fazer, se ele revacina, marcar a data da revacinação, fazer tudo certinho e vai dar tudo certo, não tem por que ficar nervoso, né? Não tem por que ficar preocupado, porque tem a solução rápida ali no próprio postinho onde a pessoa foi vacinada. Muito bem, professor Isaac Schwarzalpt, da Rede Análise Covid, especialista em dados, falando aqui no Bastidores do Poder sobre as tais vacinas vencidas, reportagem da Folha de São Paulo que causou uma enorme celeuma no país, mas que apontou, eu acho que esse fato não pode deixar de ser mencionado, apontou um problema aí na conjunção, na congregação dos dados informativos dos municípios, apesar do problema na chamada, que é o que acaba sendo destacado, né? A maior parte das pessoas, infelizmente, não lê a matéria, lê só a chamada, daí o problema noticioso. Doutor Isaac, muito obrigado pela participação. Os microfones da Rádio Bandeirantes estão sempre à disposição do senhor para esclarecimentos aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço, Macalossi, fico à tua disposição também, o que tu precisar, tu sabe que pode contar sempre comigo. Um abraço e até mais.